Amados, o tema dessa noite é a vitória sobre o pecado. Nós temos na nossa DD, ou na nossa declaração doutrinária, algumas definições sobre o pecado. No princípio, o homem vivia sob completa inocência e não tinha conhecimento ou discernimento do certo e do errado. A Bíblia diz que depois que houve a queda, esse homem, ele toma conhecimento, sai desse estágio de inocência e na viração da tarde, quando Deus vai procurá-lo, ele se esconde porque o pecado leva o homem a se afastar de Deus. E Deus faz uma pergunta para Adão que ecoa até os dias de hoje. Adão, aonde estás? Esse é o Deus que não deixa de nos procurar, de nos assistir, de buscar um relacionamento conosco quando nós erramos, pecamos ou nos distanciamos dele. É o contrário, é um Deus que procura, que busca, que ele está batendo a porta do coração, porque se não há mais um estado de inocência, se hoje nós conseguimos discernir entre o bem e o mal, nós entendemos que a restauração da comunhão com Deus só é possível se esse pecado for extirpado como um câncer, se ele for removido para que nós possamos retornar a termos com Deus um relacionamento aonde o Criador falará com a criatura e nós estaremos obedecendo a sua palavra. Pastor Irênio, ele faz uma definição acerca do pecado que diz o seguinte: o homem resolveu desobedecer a Deus escolhendo pecar. O pecado é um ato voluntário de cada um de nós que depois da queda de Adão e Eva nós nos inclinamos para o mal. O pecado é algo, se você permitir, na sua própria vida, você não vai procurar servir a Deus, agradar a Deus, se relacionar com Deus. O pecado está intrínseco em nossa natureza. O salmista diz: eis que em pecado me concebeu a minha mãe, já fomos gerados com essa natureza pecaminosa. A Bíblia diz, irmãos, que esse primeiro casal, cedendo à tentação de Satanás, no ato livre da própria desobediência da criatura contra o seu Criador, eles vão pecar, eles vão quebrar a comunhão com Deus e vão estar dele separados. O profeta Isaías, ele diz que o pecado faz separação entre quem? Entre nós e o nosso Deus, para que esse pecado seja removido e que haja uma ponte que nos liga novamente com o Senhor. Jesus Cristo é aquele que é o único capaz de fazer com que haja novamente essa comunhão restaurada, que haja essa religação do homem com Deus. Consequência dos pecados, irmãos, dos nossos pais, ele vai trazer para nós a convicção de que cada um de nós somos inclinados para o mal. Ainda que o apóstolo Paulo tenha passado por uma experiência marcante com o Senhor, ele gera a seguinte frase inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, quando ele diz: olha, o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse não faço. Há no seu interior uma luta entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito, entre Deus e o diabo. E ele está entendendo isso, que precisava viver debaixo da dependência, da égide, do controle do Espírito Santo em sua vida. Irmãos, essa é a característica do pecado. Todo o pecado, ele é contra Deus, contra a sua pessoa, contra a sua lei e também contra a sua vontade. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos ferindo a santidade de Deus, mas também o pecado pode afetar o próximo. Há vários momentos em nossas vidas que nós precisamos dobrar o nosso joelho e fazer uma confissão: Senhor, mas também preciso procurar o meu irmão, para que o relacionamento no plano horizontal entre o homem e também o seu próximo seja restaurado, assim como também
a restauração no plano vertical com o nosso Deus. Sugiro que, todas as vezes que isso acontecer, primeiro você trata com Deus. Quando tratamos com Deus, nós somos impactados, sacudidos. Deus nos põe numa condição. Essa semana, pela bondade de Deus e da igreja, nós tivemos lá em Sumaré, no Congresso de Pastores, eu fui tremendamente impactado quando ouvimos uma mensagem, o pastor Darcy, da Igreja Batista de Vila Mariana, um dos preletores, e nós temos, às vezes, irmãos, momentos em que nós estamos sentados ouvindo e também sendo impactados. Como eu tenho dito, nós somos, como homens, como mulheres de Deus, periodicamente sacudidos. Ele faz uma comparação como se nós fôssemos tapetes e que periodicamente precisamos ser sacudidos por Deus, pelo seu poder, pela ação sobrenatural do seu Espírito, para tirar de nós as mazelas, o pecado, irmãos, que está tentando dominar as nossas vidas, e nós vivemos essa luta. Mas ele fala algo interessante, que diante de Deus você precisa, eu preciso, nós precisamos demonstrar diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, aquilo que a esposa não sabe, que o filho não sabe, que os irmãos não sabem, mas é algo que te incomoda diante de Deus. Senhor, muda, quebra, remove, extirpa, em nome de Jesus. São coisas que nós vivemos, irmãos, e entendemos que precisamos vencer. É vitória que nós queremos. Vitória no campo do trabalho, profissional, acadêmico, familiar, mas, sobretudo, sobre o pecado. Para vivermos de maneira que possamos agradar o nosso Deus e dobrar o nosso joelho sem nenhum impedimento e clamar por Ele, crendo, se for a vontade dEle, Ele irá realizar o milagre. Irmãos, nessa definição ele diz que o pecado é maior, o pecado é maior e consiste, o maior pecado é aquele que consiste em não crer na pessoa de Cristo, Filho de Deus, como Salvador pessoal. Ainda é para nós hoje uma crise enorme, quando alguém lendo a palavra, é isso que nós estamos fazendo, e nós convidamos a você para fazer isso conosco, ler toda a Bíblia no ano de 2024. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós somos por ela transformados, porque ela vai trazer ao nosso conhecimento as verdades bíblicas. A doutrina bíblica, irmãos, ela tem que trazer para nós a certeza que nós vamos ser guiados, orientados, segundo a obra, a vida, o ministério e, sobretudo, a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. E nós vamos ter a compreensão que essa é a nossa grande meta, é o nosso objetivo, vivermos de maneira que possamos agradar a Deus. Ou seja, o homem separado de Deus é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo, e por isso ele depende da graça de Deus para ser salvo. Irmãos, nenhum de nós somos capazes de salvarmos a nós mesmos. A graça é o favor imerecido de Deus, que não olha para aquilo que somos ou aquilo que fizemos, porém Deus tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para que o pecado dos pais, dos nossos pais, do casal que é o representante da raça humana e que a partir dele todos nós fomos concebidos em pecado, e o pecado original só pode ser removido pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na cruz do Calvário pagou a nossa dívida. Quero falar sobre 3 coisas que nós precisamos fazer para vencermos o pecado, para obtermos vitória sobre o pecado. Primeiro, é o seguinte: a vitória sobre o pecado nos garante que agora somos filhos de Deus por intermédio do sacrifício de Cristo feito por nós no Calvário. Romanos 5,8, ele diz que Cristo já dá uma evidência, uma prova do seu amor para conosco, tomando a iniciativa de nos salvar.
Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, todos, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, há um relato cujo título é Cena de Gratidão. Conta que um jovem havia sido convocado para a guerra, porém, ele era rimo de família, ou seja, ele sustentava toda a sua família. Existe assim hoje, ainda hoje, no serviço militar obrigatório, pessoas que conseguem serem dispensadas do serviço militar obrigatório porque eles são arrimo de família. A renda da família está sobre os seus ombros. Às vezes não tem mais o pai, é a sua mãe, algumas irmãs, e alguns conseguem. Mas essa cena de gratidão, ela diz o seguinte, que o jovem foi convocado, conseguiu ser dispensado, mas só que no lugar dele foi uma outra pessoa. E no primeiro embate, no primeiro confronto, quando esse jovem foi para a batalha, esse jovem morreu. O jovem morreu, conseguiram fazer o traslado do seu corpo, foi enterrado na sua própria cidade. E alguém passou e faz o relato que foi Moody e viu essa pessoa diante de um túmulo chorando copiosamente e ali depositando uma coroa de flores. Se aproximou dele e perguntou, é seu parente? É seu ente querido? Você tem algum vínculo consanguíneo com ele? Falou, não tenho, mas ele morreu em meu lugar. O relato ele é muito interessante, irmãos, porque anualmente ele repetia isso. Talvez no dia 2 de novembro, que é chamado o dia de finados, ele fazia isso em homenagem àquele jovem que morreu no seu lugar, dando a ele condições de continuar sustentando a sua família. E assim nós vamos ter essa mesma compreensão, irmãos, que a vitória que nós obtemos e a gratidão que expressamos é porque Cristo, na cruz do Calvário, ao morrer, ele nos qualifica como filho de Deus, aqueles que creem no seu nome. Esse jovem estava agradecendo porque alguém morreu no seu lugar e nós também nos tornamos filhos de Deus porque Cristo morreu em nosso lugar. Todos os dias e não apenas no Natal, nós podemos celebrar a Deus porque temos motivos para celebrar ao Senhor, porque Ele morreu em nosso lugar. Logo, se Ele morreu, somos filhos de Deus pelo amor que o Pai demonstrou por nós, sem mérito nenhum, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esses mesmos dois primeiros textos, ele diz que o mundo não conhece. Irmãos, essa experiência a qual nós tivemos com Cristo, só é possível testemunhar dela se você teve um encontro com Cristo. Salmo 34, no verso 8, ele diz o seguinte, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Confiança essa que nos garante a salvação em Cristo Jesus e que nos tornou filho de Deus, porque Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que quando Ele se manifestar, seremos como Ele, que haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, na eternidade, Deus está preparando para nós coisas inefáveis, coisa que o apóstolo Paulo viu quando for arrebatado até o terceiro céu, não soube descrever, tamanha era a sua beleza. O apóstolo João, na ilha de Patmos, arrebatado para receber a revelação do livro de Apocalipse, ele começa a descrever com coisas as quais nós podemos fazer comparação, mas a Bíblia diz que é um local que jamais nós podemos ter a ideia do local, porque muito mais, irmão, do que o espaço físico, geográfico, é saber que ali estaremos na eternidade com o Senhor, vitória máxima sobre o pecado, ali nós o veremos como Ele é, face a face, e estaremos para sempre com o Senhor, porque nos tornamos filhos de Deus por conta da vitória sobre o pecado. A segunda coisa, irmãos, é a vitória sobre o pecado será
consolidada, com um padrão de vida que irá evidenciar uma batalha espiritual diária. Põe aí, por favor, Gálatas, por favor, capítulo 5, verso 16, e depois o verso 25, Gálatas, capítulo 5, verso 16. Vamos ler junto? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? É estar ligado com Deus, irmãos, é fugir da tentação, do pecado, das artimanhas de Satanás. 5:25 também, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 25. Vamos juntos? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pastor Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já estiveram aqui na terra. Esse homem compartilhava, inclusive com o pastor Nilson do Amaral Fanini, algumas das cruzadas evangelísticas. Era um homem que certamente despendia grande parte do seu tempo na evangelização. Mas ele tem um livro muito interessante, esse livro eu particularmente gosto do livro, e é O Espírito Santo, o nome do livro. Nesse livro ele conta uma história muito interessante que um homem tinha 2 cachorros, um preto e um branco, e todos os sábados ele levava para uma praça pública e ele apostava em qual desses 2 cachorros iriam vencer aquele embate. Num sábado vencia o preto. No sábado seguinte, quando as pessoas apostavam no preto que havia vencido no sábado anterior, ele perdia. Ele ia alternando, ou seja, ele ganhava dinheiro com isso. E o segredo depois ele contou, é muito fácil. Aquele que eu desejo que vença a batalha no sábado, eu levo para a tosa, eu trato ele com aquilo que tenho de melhor, deixo ele descansado, trabalho ele a semana toda para esse embate. E o que eu quero que perca, eu dou a ele o necessário para que ele possa se manter de pé. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Que a luta que nós vivenciamos entre a carne e o espírito vencerá aqueles que tiver melhor alimentado. Que você tem mais alimentado? É a carne ou o espírito? Para alimentar o espírito é preciso orar, é preciso ler a Bíblia, é preciso viver uma vida de santidade, fugindo da tentação, das artimanhas de Satanás, com a compreensão do mundo em que nós estamos inseridos. Porque se dermos vazão à carne, ela vencerá. E quando a carne vence, nós perdemos. Porque quem anda no Espírito vive também no Espírito, sob a égide, controle do Espírito Santo que habita em nossos corações. E aí ele diz, purifica-se a si mesmo. Coisa tremenda, irmãos. Às vezes nós estamos vivendo em uma situação que nós conseguimos perceber aquele olhar minucioso em Z. Tu dá aquele olhar que você consegue fazer um apanhado geral. Mas o que Deus está dizendo para nós, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem é quem? É olhar para dentro de nós, é uma introspectiva. É entender que aquilo que nós precisamos fazer é olhar para Jesus, permitir que Ele possa purificar o nosso coração, a nossa alma, os nossos lábios, os nossos olhos, para que nós possamos servi-lo melhor. E Ele diz que quem pratica o pecado transgride a lei. Irmãos, quem peca, peca contra Deus, contra o seu nome, a sua vontade, contra a lei. A lei que ele se refere é a que está transcrita nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Então, o que nós entendemos, irmãos, que a prática do pecado, ela está se opondo àquilo que Deus propõe para a nossa purificação. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque a Bíblia deixa claro, se nós pecarmos, nós temos diante de Deus um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo. A função do advogado é interceder por nós. E esse mesmo Jesus que hoje é advogado, um dia virá como juiz. Como juiz ele vem para julgar e ele quer que cada um de nós
quando Ele vier, possamos entender que Ele vem para galardoar, para abençoar, para trazer vida eterna, plena e abundante que já nos foi dada no ato da conversão. 1 de João, no capítulo que número 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A purificação que a Bíblia requer e exige de cada um de nós é vivermos uma vida de santidade que inicia no ato da nossa conversão, e a Bíblia diz que há de perdurar até o dia de Cristo. Terceiro e último, irmãos, a vitória sobre o pecado exige de nós a permanência ou perseverança na fé em Cristo, fugindo da tentação e também do pecado. Cada um de nós, irmãos, estamos compreendendo que a perseverança dos salvos é a convicção de que aqueles que um dia foram resgatados por Deus. Hoje eu tenho orado pelos meus entes queridos, pedindo 3 coisas. Senhor, salva os perdidos, preserva os que são salvos e traga de volta os que estão afastados, o que apostataram, o que abandonaram a fé. Então essa é a nossa oração, porque nós entendemos que Deus, Ele está olhando para nós, na expectativa que haja permanência, perseverança. Às vezes nós temos um momento de um ápice na vida cristã, falamos de Jesus, testemunhamos, evangelizamos, e daqui a pouco entramos num declínio. Alguns abandonam completamente e vivem um saudosismo. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a vida cristã é vitoriosa, é um ciclo de recomeço. 2024, quais foram os alvos que você colocou diante de Deus? Vou ler a palavra, vou evangelizar, vou trabalhar na obra de Deus, vou ser mais assíduo, vou ser contribuinte fiel, quero ver essa obra crescendo, quero participar. Senhor, não me deixa fora da obra que o Senhor está realizando. Os desafios são enormes, irmãos. Precisamos iniciar o ano fazendo metas, alvos, propósitos e também, irmãos, alvos que possam estar relacionados com a vida cristã. De ser melhor servo, de viver uma vida de santidade, de ler a palavra, de orarmos mais, de agradarmos ao nosso Deus que nos chamou para participarmos dessa obra. No livro de Alcides Cornegeiros Pérez, tem um tema que ele diz: vale a pena insistir. Conta um relato, irmãos, talvez de realidades que nós vivemos durante algum tempo, orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos parentes, pela mãe, pelo pai, que talvez, às vezes, nós olhamos e falamos: não tem jeito não. Tem jeito sim, irmãos. Com Jesus tem jeito sim. Enquanto vivo estiver, há esperança. Conta que uma jovem foi pela manhã numa igreja, na escola bíblica dominical. E essa jovem, quando chega na escola bíblica dominical, ela participa da classe e depois ela vem para o culto. Pregador traz a mensagem de Deus, ela não faz nenhuma manifestação pública, porém, na hora dos cumprimentos, ela falou: enquanto pregava, eu tomei uma decisão, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Só que ela falou: a minha mãe, ela tem na sua residência um encontro todos os domingos à tarde, com pessoas de matrizes africanas. Provavelmente ela não vai receber vocês. E os irmãos falaram: mesmo assim, com essa probabilidade dela não nos receber, nós iremos lá. Eles foram até a casa dela. Chegou lá, a senhora, além de ter esse envolvimento, ela também era uma cadeirante. Eles entraram, oraram, leram a palavra, cantaram um hino de louvor a Deus. Quando fizeram o apelo, aquela senhora se rendeu ao Senhor. Vale a pena insistir, irmãos. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Não sabemos quanto tempo vai levar, mas vale a pena insistir, porque o nosso Deus é um Deus de vitória.
vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, e nos garante que nele nós somos também mais do que vencedores. A Bíblia diz que ele se manifestou para tirar o pecado e nele não há pecado. Ministério terreno de Jesus foi um desafio, como é a sua vida cristã, como é a minha. Foi tentado pelo Deus desse século, por Satanás, como foi os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados, cederam à tentação, caíram, e por conta disso nós somos também pecadores. Trazemos essa marca que pode ser removida em Cristo Jesus. Põe aí, por favor, Isaías 53, verso 4 e 6. Esses 3 versos vão falar acerca daquilo que Cristo fez por nós, porém 700 anos antes dele se manifestar, o profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo de Deus, ungido pelo Senhor, ele vai escrever o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas, as nossas lutas. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está aqui nesta noite, desejoso de que pessoas o procurem, lançando sobre ele, pondo no seu altar a sua necessidade, porque ele tem poder para trazer sobre nós cura, vitória e bênção, sobretudo oriundo do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aos Hebreus 9, 28, por favor. Aos Hebreus, vamos juntos? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Quando ele vier, irmãos, a Bíblia diz que quando ele se manifestar pela segunda vez, agora ele virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Quem vive pecando, o último verso, verso 6, ele diz que não viu, nem o conheceu. 1 de João 5,18, por favor. Nós entendemos, irmãos, existem algumas versões que ela diz que aquele que é de Deus não peca, mas na verdade não vive pecando, porque ainda somos pecadores, porém redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Vamos juntos? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você é guardado por Deus. O maligno não tem autoridade sobre as nossas vidas, porque fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E quando ele vê, identifica, ele entende: esse é servo do Deus vivo que esmagou a minha cabeça na cruz do Calvário e me derrotou para sempre. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque a vitória do pecado, ela foi consolidada na cruz do Calvário, mas precisa ser autenticada em nossos corações quando nós nos rendemos a Cristo. Quero concluir dizendo que o pecado o maior pecado consiste em não crer na pessoa de Cristo, Filho de Deus, como Salvador pessoal.
nós temos a compreensão, irmãos, dessa responsabilidade. HNMD, Hospital Naval do Marcílio Dias, Linhas de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Fui visitar um amigo de trabalho em estado terminal aidético. Fui à tarde, falamos de Jesus, quando cheguei em casa, 2 horas mais ou menos de viagem, tomamos conhecimento, morreu. Nova Iguaçu, bairro Duca 11, fui visitar também o esposo de uma irmã que congregava conosco. Falamos com ele de Cristo, ele se converteu, fomos para casa, posteriormente para a igreja, uma alegria enorme. Quando chegou a noite também tomamos conhecimento que ele havia morrido. Do primeiro, paira a dúvida, se ele reconciliou-se com Deus ou não, porque estava afastado. Mas do segundo, saí dali com a certeza, pela confissão feita pelos seus próprios lábios, que naquela hora havia vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre a morte, porque ele aceitou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. No Rio de Janeiro, eu ainda não vi a frase, mas alguns testemunharam. Num cemitério tem uma frase que diz: aqui todos se igualam. Talvez a única coisa que se iguala, que a Bíblia diz aos Hebreus 9, 27, que está ordenado por Deus ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso que o juízo. A morte física, ela é universal, ela é inevitável. Nesse aspecto, ali todos se igualam, ou seja, todos nós morreremos. Põe aí, por favor, mas a Bíblia diz que se a morte física nos iguala, ou seja, crente e não crente, passarão por ela, não é o encerramento, começa um novo ciclo. Daniel, capítulo 12, verso 2. Vamos juntos? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Não se iguale, irmãos. Malaquias 3,18, por favor. Malaquias 3,18. Vamos juntos? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença é que ambos irão para lugares distintos. E isso está determinado por Deus. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e verso 29. Não vos maravilheis disso. Vamos juntos? Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Juízo do trono branco, juízo aonde Deus estará separando aqueles que serviram a Deus e aqueles que não serviram. Mas essa é a grande vitória sobre o pecado, irmãos, que vai consistir em crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Vamos fechar os nossos olhos nesse instante e eu quero, nesse momento, fazer um convite a você que se encontra na sua casa, no seu trabalho, na sua condução e aqui no templo. Se há alguém que ainda está enfrentando dificuldade para obter vitória sobre o pecado, eu quero convidá-lo nessa noite. Eu quero convidá-lo porque nós temos a certeza de que Deus está realizando nesta noite algo sobrenatural nas nossas vidas. Porque a salvação é o maior de todos os milagres. A vitória sobre o pecado consiste justamente em recebermos a vida eterna. Porque Ele tomou sobre si as dores, as enfermidades, o pecado, para que nós pudéssemos ter salvação, que não é possível de uma outra forma, porque não há mérito nenhum em nós. Você é bom pai, parabéns por isso. Se é bom filho, Deus te abençoe, continue assim. Se é um bom marido, Deus também abençoe seu matrimônio. Mas nada disso dá ao homem a salvação.
Por isso eu quero nessa noite, os irmãos estão orando nesse instante, se alguém aqui no templo que está afastado, que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, levante a sua mão, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós queremos estar nesse instante perguntando: há entre nós alguém que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, protelando, adiando essa decisão que não pode ser protelada? Se no cemitério é o lugar onde todos se iguala, a diferença se faz quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele nos concede a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, nos dando a certeza que um dia voltará para nos buscar. Nós queremos orar nesse instante, pedindo a Deus que continue realizando uma obra grandiosa no seio da sua igreja, em nossas vidas e também em nossos lares. Pai bendito e Deus eterno, graça nós te damos nessa noite. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque temos a certeza que a vitória que nós obtivemos sobre o pecado nos foi dada na cruz do Calvário, quando Cristo entregou a sua vida para retomá-la no terceiro dia, triunfante, ó Deus. O túmulo hoje está vazio e o nosso Deus está nos céus e também em nossos corações. Louvamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus real, porém invisível, não é tangível, porém é real, e nessa noite nós exaltamos o teu nome. Senhor, estamos vivendo um ano que certamente seremos desafiados. Senhor, nós vivemos um momento que a igreja ela é confrontada nos seus princípios, nos seus valores, mas que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, entender que a vitória não será dada esse ano, ela já foi dada na eternidade, quando Cristo Jesus entregou-se por nós. Por isso, em nome de Jesus, que nada venha parar o agir do Senhor em nossas vidas, na tua igreja, porque nada pode obstruir, parar ou impedir, ó Deus, o avanço daquilo que o Senhor está fazendo. Ajuda-nos, ó Deus. Individualmente, cada um de nós temos nossos alvos, as nossas metas, os gigantes para serem vencidos, desafios enormes, ó Deus, mas nós confiamos no Deus que servimos. Nós cremos que a vitória nos será dada em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos, ó Deus, conceda-nos um ano de bênção, prosperidade, de vitória, mas nos dê também resiliência, ó Deus, para enfrentarmos as adversidades, as turbulências, o mar revolto, ó Deus, as intempéries, porque quando parecia que o barco ia afundar, o Senhor, pelo poder da tua palavra, trouxe calmaria e determinou ao vento e ao mar que cessassem todo aquele mover, ó Deus. Ó Pai, como o Senhor tem poder sobre os fenômenos da natureza, tem também, ó Deus, contra aquele que se levanta contra a tua igreja e contra o teu povo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos, como diz a tua palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque há poder no teu nome, ó Deus, e nós cremos que em nome de Jesus, o Senhor fará neste ano coisas maiores do que nós pedimos e que nós pensamos, pelo poder do Senhor que opera em nós. Ajuda-nos para que sejamos férteis, produtivos na tua obra, ó Deus, vendo a crescer, pessoas se rendendo aos teus pés, pessoas se reconciliando com o Senhor, manifestação do extraordinário de Deus em nossas vidas e na tua igreja. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos leve para os nossos lares, nos dê uma semana de bênçãos, de vitória, livra-nos de todo mal.
Guarda-nos com segurança no retorno aos nossos lares. Conceda-nos vitória ao longo da semana e que elas não sejam escondidas ou ocultadas, mas sim possam servir de edificação para os salvos e de testemunho para os perdidos, e possa manifestar a glória que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós queremos